Fala galera! Hoje eu estou de volta para a gente aprender a como realizar uma correção tonal no Photoshop. Bom, e o que é essa correção tonal? A correção tonal, gente, ela serve para caso você queira, por exemplo, clarear uma imagem que ficou muito escura. Se você tirou uma foto contra a luz e o seu rosto ficou escuro e você quer clarear, tem como corrigir aqui no Photoshop, certo? Se você tem uma imagem que ela tem pouco contraste, tem como você realizar a correção tonal também aqui no Photoshop. Então vamos ver o que é essa correção tonal, tá certo? Essa foto aqui no caso, se vocês observarem, ela ficou um pouco escura, né? Então tem como eu clarear isso através de uma ferramenta no Photoshop que se chama níveis. Existem outras maneiras de você fazer isso também, só que hoje eu vou mostrar apenas a ferramenta níveis. Então como é que você faz isso? Primeiro eu vou duplicar a camada aqui no Ctrl J ou Command J se você tiver no Mac, para vocês verem o antes e o depois dessa imagem. Depois, eu venho aqui no menu Imagem, Ajustes, Níveis, tá? Em inglês, você pode perceber aí o caminho. Imagem, Adjustments, Levels. Cliquei, o Photoshop abre esse painelzinho aqui. Como é o nome desse gráfico aqui que vocês estão vendo? A gente chama isso de histograma. O que é o histograma? Se você observar, aqui no histograma tem três setinhas. Uma escura, uma cinza e uma branca. O que quer dizer cada uma? Isso aqui são os tons escuros, que a gente chama de sombras, os tons médios e os tons claros, que a gente chama de realces. E essa parte preta que você está vendo aqui são o número de pixels nessa imagem que eu tenho, por exemplo, de tons escuros, que eu tenho de tons médios e que eu tenho de tons claros. Observem que eu tenho quase nada de tons claros, realces no caso, e de tons médios. Então, o que é que eu tenho que fazer para melhorar essa foto? Eu vou só mostrar, primeiramente, como é que funciona, e aí depois a gente faz a correção aí da imagem. Aqui, ó, se eu puxo essa setinha que corresponde aos realces da imagem toda para a esquerda, eu estou dizendo que todos esses pixels que estão daqui para lá vão ficar agora claros. Tá vendo, ó, como a imagem ficou? Se eu fizer com os tons escuros, sombras no caso, se eu puxar para a direita, eu vou dizer que tudo que está daqui para lá, os pixels no caso, agora vão se tornar escuros, né? E no caso, para eu tratar essa imagem, vamos ver. Esse ramalhete, ele é para ser um verde. Esse verde não é muito claro, então eu tenho que mexer nos tons médios. Esse aqui. Eu tenho que clarear, no caso, os tons médios, que estão bem escuros. Então, se você quer clareá-lo, puxa a setinha do tom médio para a esquerda. Observem que algumas imagens de fundo começam a aparecer. Cuidado para você não puxar demais, porque senão a imagem não fica muito boa, ó, aqui, ó, como você está vendo. Fica meio granulada, né? Porque também o Photoshop não pode fazer milagre, né? Então, você puxa até onde você acha que fica bem, ó. Aqui eu já começo a perceber o ramalhete e a imagem de fundo não fica tão ruim. E aí eu clico aqui em OK. Se você não gostou da edição que você fez, você volta no Ctrl Alt Z ou vai lá em editar, voltar um passo, né? Por quê? Porque cada vez que você vai realizando aqui uma correção tonal com essa ferramenta níveis, o Photoshop ele vai te perdendo informações da imagem. Como assim? Se você tinha um verde escuro e transforma ele num verde claro,
Quando você quiser voltar para aquele verde escuro novamente, não tem, porque o Photoshop não lembra exatamente qual é aquele verde escuro. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma correção bem exagerada, ó, novamente. Vou dar um OK e aí vocês vão perceber a diferença no gráfico, ó. Vamos ver que ele fica meio falhado, ó, porque o Photoshop perdeu algumas informações da imagem. Então, se você não gostou da correção, Ctrl Alt Z, volta e faz novamente, tá certo? Esse gráfico aí que você viu, o histograma, ele aparece também em câmeras digitais. Às vezes ele fica oscilando, porque você fica mudando a câmera de direção. E aí, aquele gráfico que você viu é justamente esse painel aqui do Photoshop, tá certo? Então você pode corrigir várias imagens com esse recurso, ó. Eu separei aqui essa imagem, por exemplo, da Gaster, para vocês verem o histograma dela. Ó. Observe que o histograma dela, ele puxa muito para a esquerda. Aí você vai me perguntar, Lise, esse histograma, o gráfico tem que sempre estar equilibrado? Não, olha essa imagem. Você percebe? Você consegue identificar bem a modelo, os elementos da foto como a joia, né? Só que o gráfico puxa muito para a esquerda, para as sombras, porque tem muita cor escura aqui na imagem. Por exemplo, o vestido dela é preto, o fundo é preto, ela tem uma pele meio morena, né, no caso. E aí, por isso que o gráfico puxa mais para a esquerda, mas isso não quer dizer que ele esteja errado, que tenha que sempre estar equilibrado, tá? Então é isso, gente. Os níveis, ele permite que você realize uma correção tonal aí na imagem, caso ela esteja sem contraste, ou muito clara ou muito escura. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.